que o Senhor, o Altíssimo, é terrível, o Rei soberano de toda a terra. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra. Aclamai a Deus, aclamai a Deus, com braidos de alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos caríssimos, cada ocasião em que nos reunimos para celebrar a nossa fé, para celebrar a missa, é uma ocasião de louvarmos o Senhor pelos dons que nos concede. Estamos reunidos em seu nome para celebrar a nossa fé, para oferecermos a nossa vida com Cristo no altar pela salvação dos homens. E para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Síria, invadiu todo o país e pôs cerco a Samaria durante 3 anos. No 9º ano do reinado de Oseias, o rei da Síria tomou Samaria e deportou os filhos de Israel para a Síria, estabelecendo-os em Alá, nas margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média.
Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizera sair da terra do Egito, libertando-os do poder do Faraó, rei do Egito. Prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor expulsara diante deles, e os costumes que os reis de Israel tinham introduzido. No entanto, o Senhor tinha advertido Israel e Judá, por meio dos seus profetas e videntes, dizendo: Convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e preceitos, conforme toda a lei que prescrevi a vossos pais e vos comuniquei por meio dos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram obedecer e tornaram-se ainda mais endurecidos que seus pais, que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram os preceitos do Senhor, bem como a aliança que firmara com seus pais e as advertências que lhes tinha feito. Então o Senhor indignou-se tanto contra Israel que o afastou para longe da sua presença. Ficou apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio. Vós me envolveis na alegria da salvação. Vós nos rejeitastes, ó Deus, e nos pusestes em debandada. Acendeu-se a vossa ira, mas voltai-vos para nós. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Abalastes a terra e a enchestes de fendas. Reparai as suas brechas que ameaça a ruína. Sujeitastes o vosso povo a rude prova. Deste-nos a beber um vinho inebriante. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Quem nos conduz
prestai-nos auxílio contra o inimigo, porque nada vale o socorro humano. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Aleluia, aleluia, a palavra de Deus é viva e eficaz, conhece os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Segundo o julgamento que fizerdes, sereis julgados. Segundo a medida com que medirdes, vos será medido. Porque olhas o argueiro que o teu irmão tem na vista e não reparas na trave que está na tua? Como poderás dizer ao teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro que tens na vista, enquanto a trave está na tua? Hipócrita, tira primeiro a trave da tua vista e então verás bem para tirar o argueiro na vista do teu irmão. Palavra da salvação. Há uma coisa engraçada que nos acontece quando começamos a envelhecer. Sobretudo agora com os telemóveis, eu sobretudo comecei a ver que tinha de esticar cada vez mais o braço para conseguir ler. Porquê? Porque aquilo que está muito perto de nós torna-se nublado, não se torna nítido, deixa de ficar nítido. Então temos de afastar das coisas. Isto é uma imagem interessante para nós percebermos que, de facto, ao longo da vida temos de procurar sempre manter a capacidade de ver as coisas nítidas. E às vezes, aquilo que está tão perto de nós está tão perto que não conseguimos ver. É isso que Jesus Cristo diz. É fácil a gente olhar os argueiros que estão na vista dos outros. É fácil vermos os defeitos dos outros, os seus pecados. Julgamos tudo e todos porque não são como nós, porque são pecadores, porque são maus, porque fazem isto e porque fazem aquilo. E aquilo que se passa connosco não é nítido, porque está tão perto que se torna habitual, faz parte de nós. E arranjamos desculpas e encontramos leituras diferentes e isto e aquilo para termos sempre uma desculpa para continuarmos na mesma. E o que o Senhor diz é: não julgueis.
não julgueis. Lembro-me que aqui há tempos as pessoas ficaram muito ofendidas com o Papa quando ele disse: quem sou eu para julgar? Ficaram todos ofendidos porque queriam que ele fosse juiz. E não, o Papa não é juiz, o Bispo não é juiz, o Padre não é juiz. Mesmo quando estamos na confissão, a acolher os peregrinos, neste caso aqui em Fátima, mas a acolher o penitente que se quer reconciliar com Deus, não somos juízes. Eu, quando estou a confessar, não sou juiz de ninguém. Sou aquele que, em nome de Deus, acolhe o arrependimento das pessoas e perdoa os pecados. E a questão é essa. É difícil, de facto. É difícil separar o pecador do pecado. É difícil condenar o pecado e não condenar o pecador. É difícil, mas temos de lutar por isso. Ser capaz de separar as coisas. Uma coisa é o pecado, que é mau, que tem de ser condenado, que tem de ser mudado, que tem de ser convertido. Outra coisa é destruir o pecador. É condenar o pecador. É amargurar, humilhar, esmagar o pecador. Porque não podemos esquecer-nos que o pecador é filho de Deus. Podem dizer, mas de facto na primeira leitura vemos Deus a castigar o povo. E o que podemos perguntar é Deus que castiga o povo? É o povo que acaba por ter as consequências de se afastar de Deus, de se esquecer do caminho da salvação. Se eu, quando entro numa estrada, entro em sentido contrário, apesar de ter lá um sinal de sentido proibido, e depois apanho a polícia e a polícia me multa, vou dizer que a culpa foi da polícia que me multou? Ou vou dizer que a culpa foi minha, que entrei num sentido proibido? Porque a questão está aqui. O castigo é a consequência dos nossos pecados e é o resultado dos nossos pecados. Não quer dizer que seja Deus que castiga, é a consequência das nossas ações. Eu não posso beber um frasco de veneno e culpar Deus por ficar doente e porque me castigou com os problemas que isso traz. Deus não é instrumento. Deus é o nosso Pai que nos ama. E é isso que Jesus Cristo quer dizer. Olha para a tua vida, vê a tua relação com Deus e parte daí para a tua relação com os irmãos. Vê a trave que está na tua vida, ou seja, o que é a tua vida? Qual é a tua relação com Deus? Qual é a tua relação com a lei do amor? Qual é a tua relação com as obras de misericórdia? Como é que tu vives o Evangelho? É isso que é importante. Não te preocupes com os outros. Preocupa-te primeiro contigo. A necessidade da conversão é, em primeiro lugar, para mim. Para mim, que reconheço que sou pecador, que sou imperfeito e que tenho de mudar muita coisa. E às vezes fico frustrado porque não consigo, mas tento. E é isso que é importante. Muitas vezes somos tentados a julgar depressa os outros. É natural à natureza humana. Mas devemos, sobretudo, olhar para nós próprios, fazer revisão de vida. Isso é que é importante. Fazer revisão de vida. E era para isso que, às vezes, estes problemas que o povo de Israel tinha, era isso. Quando eram exilados, quando perdiam o país, quando tinham de mudar, quando eram ocupados, quando tinham de deixar de celebrar a fé porque o templo era destruído, porque as sinagogas eram fechadas. Era tempo para eles, de facto, repensarem a sua fé e voltarem àquilo que é fundamental. Nós também fizemos esta experiência agora nestes dias por causa do confinamento. Ainda agora fazemos estas limitações da celebração da fé, dos modos de fazer as coisas.
É para nos obrigar a pensar naquilo que é essencial, naquilo que é fundamental. Voltar ao básico. Voltar quase ao Evangelho para pegar na palavra do Evangelho e, de facto, o vivermos a sério. Porque o importante é estarmos juntos para celebrar a Eucaristia, por exemplo. Podemos estar aqui a celebrar a Eucaristia, a celebrar este encontro de Deus conosco. Isto é que é o importante. Agora, a forma como se celebra, isso vai evoluindo ao longo dos tempos, ao longo da... Não celebramos a missa como celebrava São Paulo. São Paulo, nas comunidades cristãs primeiras, não celebrava a missa como nós a celebramos agora. Em primeiro lugar, celebrava em grego. Depois, as leituras não estavam ordenadas. Era aquilo que calhava e às vezes estendia-se muito tempo a pregar. E depois era, de facto, fazer aquilo que Jesus Cristo fez, que era pegar no pão, abençoá-lo, pegar no vinho, abençoá-lo e transformá-lo no corpo e no sangue de Cristo. Isto é que é o essencial. Agora, isto é que é o essencial. A linguagem das palavras, os ritos, é uma forma de organizar as coisas para ser mais fácil e para ser comum. E em tudo isto as outras coisas. O que é que significa a comunhão? O que é que significa receber Jesus Cristo em nós? Comê-lo. É o que Jesus Cristo diz. Comer o seu corpo e beber o seu sangue. Isto é que é o importante. Isto é que é necessário para a nossa salvação. Para nós podermos depois, durante o dia, ver o nosso caminho e percorrer esta estrada da santidade. De facto, regressarmos ao essencial daquilo que é verdadeiramente Deus, que é amor e misericórdia, e nós procurarmos também viver no amor e na misericórdia. Irmãos e irmãs, quem somos nós para julgar o próximo? Não devemos julgar, mas perdoar. Julgar só a Deus pertence. Peçamos então com humildade, ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros do sacramento da penitência, para que, ao ouvirem os fiéis arrependidos, não os condenem, mas lhes concedam o perdão, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que aprendem a ler a própria história, como a história dos filhos de Israel, para que não façam o que desagrada ao Senhor Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cidadãos dos países europeus de raiz cristã, cujos governos defendem hoje os valores, para que não apoiem quem não respeita a sua fé, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por aqueles que têm vergonha de confessar-se, para que encontrem ministros que os acolham e ajudem a superar a dificuldade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós, aqui reunidos em assembleia, para que, antes de tirar o argueiro dos olhos dos outros, tiremos a trave que temos nos nossos. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, Pai de bondade e de perdão, dai-nos um espírito reto e esclarecido, para que saibamos viver a nossa lei.
a vossa lei. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se torne uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, a nossa salvação glorificar-vos, porque sois o único Deus vivo e verdadeiro. Vós existis desde sempre e permaneceis eternamente na luz inacessível. Deus de bondade e fonte da vida, criaste o universo para encher de bênçãos a todas as criaturas e a muitas alegrar na claridade da vossa luz. Inumeráveis coros de anjos estão na vossa presença para vos servir e, contemplando a glória do vosso rosto, dia e noite cantam os vossos louvores. Com eles também nós, e pela nossa voz a criação inteira, aclamamos o vosso nome, cantando com alegria. Proclamam
suplicamos, Pai Santo, porque sois grande e tudo criaste com sabedoria e amor. Formaste o homem à vossa imagem e lhe confiaste o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse o domínio sobre todas as criaturas. E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade, não abandonaste ao poder da morte, mas na vossa misericórdia a todos socorrestes, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizeste aliança com os homens e pelos profetas os formaste na esperança da salvação. De tal modo amaste o mundo, Pai Santo, que chegada à plenitude dos tempos nos enviaste como Salvador o vosso Filho unigénito, feito homem pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu a nossa condição humana em tudo igual a nós, exceto no pecado, anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e com a sua ressurreição destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos, não já para nós próprios, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso, enviou aos que nele creem o Espírito Santo como primícias dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. Quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim, e durante a ceia tomou o pão, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos céus e, esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para esta oblação que preparais para a vossa Igreja e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, sejamos em Cristo uma oferenda viva para louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas, os membros desta Assembleia, todo o vosso povo santo, e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo e de todos os defuntos, cuja fé só vós conhecestes. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, para que no vosso reino
com a criação inteira liberta do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Corpo de Cristo. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva
Oremos. Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.